O rei Salomão aborda um tema muito comum, que pode construir a vida de uma pessoa ou destruí-la. Em toda a comunicação humana, seja em um relacionamento conjugal, nas relações entre empregado e empregador, entre colegas de trabalho ou entre pais e filhos, naturalmente existe a crítica. Nem sempre aquilo que uma pessoa faz agrada aos olhos da outra. Há críticas, e isso é algo natural. Quando se trata de críticas no ambiente de trabalho, entre vizinhos ou em um relacionamento conjugal, a natureza da pessoa costuma impor mais limites nesse aspecto. Porém, entre pais e filhos, pode-se chegar a situações muito delicadas, pois a criança é, essencialmente, indefesa. Se os pais não prestarem atenção em como falar com ela de maneira correta e saudável, podem, Deus nos livre, causar danos terríveis que a acompanharão por toda a vida. No entanto, os princípios que veremos agora não se aplicam apenas às crianças, mas a toda e qualquer comunicação humana em geral, quando há críticas, reclamações ou acusações de uma pessoa em relação à outra. Como fazer isso da forma correta? Primeiro, é preciso lembrar que na Torá está escrito: não prejudiquem uns aos outros. Em outro lugar está escrito: não prejudiquem seu irmão. E em outro lugar ainda: não prejudiquem uns aos outros por engano. Esse engano refere-se à fraude, quando uma pessoa ilude a outra, aproveitando-se de sua falta de atenção ou conhecimento. Por que a Torá repete isso duas vezes? Uma vez, no contexto das leis financeiras, onde é proibido enganar, prejudicar ou causar sofrimento ao outro por meio de fraude. E a segunda vez, a Torá fala do engano por meio das palavras. É proibido causar sofrimento ao próximo por meio de palavras inadequadas. Se a pessoa não merece aquele sofrimento, e mesmo assim, você lhe disse algo que a feriu, é preciso saber. Isso constitui uma transgressão direta da Torá. O quanto é necessário ter cuidado com isso, e no Talmud está escrito: para sempre que a pessoa seja cuidadosa em relação ao sofrimento causado à sua esposa, ou seja, em não feri-la com palavras, pois ela chora e sofre mais facilmente. Então o homem precisa ter ainda mais cuidado para não causar dor à sua esposa. Também ela deve ter cuidado, mas a responsabilidade maior recai sobre ele. Os sábios advertiram sobre isso, e aqui o rei Salomão diz: um filho sábio aceita a orientação do pai, mas o zombador não escuta a repreensão. Como é seu costume, em palavras curtas, ele concentra muita sabedoria, sendo extremamente preciso em cada termo. Ele explica: quando você vê um filho sábio, vê uma pessoa bem-sucedida, equilibrada, que sabe se conduzir em todos os sistemas da vida. Uma pessoa bem estruturada é assim graças à orientação do pai. Ou seja, quando ele era criança, o pai sabia como orientá-lo da maneira correta. Orientação vem de uma ideia de desconforto, algo que causa incômodo à pessoa. É como se alguém fosse amarrado pelas mãos. Mas, Deus nos livre, não significa que o pai seja cruel com o filho. A orientação mencionada aqui, a orientação do pai, é o simples fato de dizer à criança que aquilo que ela acabou de fazer não é correto e que deveria agir de outra forma. Só isso já lhe causa desconforto. Isso o incomoda por dentro. Ele quer ouvir apenas elogios, apenas palavras positivas. Por isso, um pai sábio sabe manter sempre equilíbrio. Para cada crítica, ele oferece pelo menos 5 elogios. E isso também é válido no relacionamento conjugal, na harmonia do lar. Há casais em que cada lado só ouve reclamações do outro. Nunca se escuta uma palavra boa. Há crianças que ouvem dos pais ou dos professores apenas reclamações, nunca uma palavra positiva. E quando se pergunta à pessoa que vive reclamando do filho, da esposa ou do marido: realmente tudo é negativo? Essa pessoa não tem qualidades? A resposta é sempre: claro que tem qualidades. Meu filho tem muitas qualidades, minha esposa tem qualidades, meu marido tem qualidades. Então por que você não diz isso? A sensação da pessoa é que as qualidades do outro, o fato de ele agir corretamente, são algo óbvio, algo que já deveria ser assim. E por isso ela acha que não precisa elogiar. Mas quando algo não está certo, aí já surgem motivos para criticar. E isso é um grande erro. Já mencionamos várias vezes que, quando uma pessoa elogia a outra, é como se estivesse depositando dinheiro na conta bancária dela. O marido elogia a esposa elogia o marido. Fizemos um depósito na conta. Uma criança recebe elogios. Fizemos um depósito na conta. A crítica, por outro lado, é uma retirada dessa conta. Mesmo quando você faz a crítica da maneira mais correta possível, ainda assim é uma retirada de dinheiro. O que acontece em uma conta bancária quando a pessoa só retira dinheiro e nunca deposita? Ela entra no negativo. E então todo o sistema pode entrar em colapso. A comunicação se deteriora. O amor é prejudicado. A alegria de viver diminui. Surgem dor e tristeza.
A pessoa passa a sentir que sempre é vista como alguém negativo, e isso cria uma carga emocional interna que acaba levando a explosões emocionais. Uma pessoa sábia precisa se lembrar: para cada crítica é necessário oferecer vários elogios. Assim se cria esse equilíbrio. E mesmo quando há crítica, a grande questão é como essa crítica é dita. Aqui, o rei Salomão diz: quando você vê um filho sábio, isso é resultado da orientação do pai, de um pai que soube falar com ele da maneira correta. Ele menciona o pai como exemplo para toda forma de crítica construtiva. O pai ama o filho e quer o seu bem. Por isso, a forma de se expressar será sempre ponderada e equilibrada. Como falar com ele? Construir uma criança é como lapidar um diamante. Quem já trabalhou com diamantes já viu lapidadores em ação, como eles trabalham. Você observa, ele segura o diamante com extremo cuidado e utiliza ferramentas muito delicadas. Hoje em dia, já se trabalha com lasers e diversos métodos modernos. Mas vamos voltar aos tempos em que a lapidação era feita apenas com as mãos. Você via que ele usava ferramentas extremamente delicadas, o cinzel e o martelo, tudo com muita precisão. Ele sabia exatamente como lapidar para que o diamante se tornasse belo. Vamos imaginar uma pessoa que é aceita para trabalhar na lapidação de diamantes. Há um chefe, ele possui diamantes, e há funcionários que fazem a lapidação. Ele contrata um novo trabalhador e de repente vê que o sujeito entra carregando uma mala de ferramentas pesadas. Abre a mala, tira um martelo de 5 quilos, tira um cinzel grosso e já vai se aproximando para começar a trabalhar. Ele seria imediatamente expulso pela janela. Você quer destruir meus diamantes? É assim que se trabalha? Diamantes precisam ser trabalhados com extrema delicadeza. Trabalhar com uma criança é exatamente como lapidar um diamante. É preciso conhecer os limites. O que não é necessário, não se acrescenta palavras desnecessárias. É preciso saber como se expressar dentro do assunto. No livro O Guia Completo para a Educação dos Filhos, trouxemos uma lista de versículos de diferentes lugares, nos quais o rei Salomão nos ensina como falar com uma criança. Não vou ler toda a lista de versículos que apresentamos ali, mas vamos pegar apenas alguns exemplos e veremos que Salomão sempre é cuidadoso em 2 pontos fundamentais. Não importa sobre o que ele esteja chamando a atenção ou qual seja o tema, 2 recados ele sempre insere em suas palavras. Primeiro, meu filho, não se esqueça do meu ensinamento e guarde meus mandamentos no seu coração, pois eles lhe acrescentarão longos dias, anos de vida e paz. Ele faz questão de usar a palavra meu filho e sempre diz: se você me escutar, você vai ganhar. Você não faz isso por mim. Eu te oriento. Eu te ensino para que seja bom para você. Meu filho é uma forma de falar cheia de amor de um pai para seu filho. Ele sabe que é pai e que o outro é filho. Então por que precisa dizer meu filho? Porque isso transmite uma mensagem de amor. Você sabe por que estou falando com você? Não é porque eu sou um tirano autoritário, mas porque eu te amo. Eu quero que você tenha uma vida boa, por isso estou te explicando. E ele acrescenta: pegue o que eu estou te dizendo e saiba quem vai ganhar com isso. Porque longos dias, anos de vida e paz, serão acrescentados a você. Outro versículo diz: meu filho, preste atenção às minhas palavras, incline seus ouvidos ao que eu digo, pois elas são vida para quem as encontra e cura para todo o seu corpo. Se você escutar esses conselhos, sua vida será boa. Outro versículo: escute, meu filho, e aceite minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Não vou ler todos os versículos, mas sempre vemos isso. É preciso aprender com o rei Salomão esse princípio fundamental. Quando queremos corrigir uma criança, a mensagem sempre precisa vir acompanhada de amor. E isso não vale apenas para crianças. Toda crítica, quando é dita a partir da raiva, da frustração, inclusive dentro do relacionamento conjugal, mesmo que a pessoa esteja apresentando o argumento mais correto, mesmo que esteja 100% certa, quando as palavras são ditas de forma agressiva, ofensiva ou humilhante, isso faz com que o outro lado se feche. Mas quando a crítica vem a partir do amor e a outra pessoa sabe, ele me ama, ela se importa comigo, e mesmo agora, quando está me repreendendo, isso vem de dor, não de ódio, nem de perseguição. Então tudo muda. O tom de voz não é elevado, a forma de se expressar é muito delicada, apenas para transmitir a mensagem necessária. Vejamos um exemplo na Torá, onde ela nos dá uma dica muito interessante. Está escrito que Moisés repreendeu depois da morte dos 2 filhos de Arão. A Torá descreve assim: Moisés investigou cuidadosamente o que havia sido feito com a oferta expiatória e perguntou: o que vocês fizeram com ela? E quando viu que ela havia sido queimada,
ficou indignado com Elazar e Itamar, os filhos restantes de Arão, dizendo: Por que vocês não comeram a oferta expiatória no lugar sagrado? Por que não agiram como deveriam agir? Não entraremos agora nos detalhes das leis envolvidas, mas, segundo o entendimento de Moisés, eles não haviam agido da maneira correta, e por isso ele os repreendeu e questionou o motivo de não terem procedido conforme o esperado. Eles então responderam que, diante do que havia acontecido, entenderam que, naquele caso específico, era correto agir de forma diferente. Mas, se prestarmos atenção, aqui está escrito que ele ficou irado. Há repreensão, há aparentemente raiva. Porém, os comentaristas explicam algo muito interessante. Observe as iniciais das palavras, pois a Torá possui vários níveis de leitura: o sentido simples, o indício, a explicação profunda e o nível oculto. No nível dos indícios, existem iniciais de palavras, finais de palavras, combinações de letras, saltos de letras, fenômenos impressionantes que levaram muitas pessoas a se aproximarem da fé ao perceberem o quanto a Torá é profunda e estruturada. Não é possível dizer que isso seja acaso. Estatisticamente, não é possível produzir isso em tamanha quantidade e precisão, a menos que alguém tenha planejado tudo, alguém que conhecia toda a Torá e sabia exatamente como formulá-la. Isso só pode ser uma sabedoria divina. Um ser humano não é capaz de fazer algo assim. No livro Viagem à Verdade, apresentamos ali muitos códigos existentes na Torá. Esses são estudos que foram realizados. O professor Rips faleceu não faz muito tempo. Ele chegou a conversar comigo. Era um matemático de renome internacional. Ele dizia: do ponto de vista estatístico e probabilístico, não existe possibilidade de inserir tais estruturas na Torá, a menos que se trate de um livro de origem celestial, escrito por uma entidade sobre-humana. Um ser humano não conseguiria fazer isso. E ele comprovou isso cientificamente. Mas aqui não estamos falando dos saltos de letras que ele pesquisou. Aqui estamos falando das iniciais das palavras. Quando pegamos as palavras da repreensão de Moisés, dirigidas a Elazar e Itamar, o que exatamente ele lhes disse? Por que vocês não comeram a oferta expiatória no lugar sagrado? Quando você lê o versículo que diz que ele ficou irado, você não sabe de que forma ele falou. Ele gritou? Ele berrou? Como foi o tom? A Torá responde isso por meio das iniciais das palavras. Por que vocês não comeram? As iniciais dessas palavras formam a expressão coração pleno. A oferta expiatória no lugar sagrado. As iniciais dessas palavras formam a palavra amor. Ou seja, as palavras que ele disse a eles vieram de um coração cheio de amor. Por que vocês não comeram a oferta expiatória no lugar sagrado? Iniciais. Coração pleno de amor. Ele repreende, ele demonstra indignação, mas com um coração cheio de amor. O mesmo vale quando se corrige uma criança, ou dentro de um relacionamento conjugal. Naquele momento, é proibido perder o sentimento de amor que existe entre marido e esposa, ou entre pais e filhos, e de repente passar a enxergar o outro como se fosse um inimigo, porque no instante em que a pessoa apaga do coração o amor que sente pelo outro, ou pelos filhos, e pensa: agora estou com raiva, me feriram, não fizeram o que eu queria, a repreensão virá com força excessiva, na forma de falar, na linguagem corporal e no tom de voz. Uma criança, às vezes, pode sentir o pai como se ele fosse um terrorista que quer atacá-la. Se você disser ao pai: você quer matar? Deus nos livre? Ele responde: claro que não, é meu filho. Então por que você se lança sobre ele dessa maneira? O mundo emocional interno da criança transmite a ela que você está vindo contra ela como um agressor. Observe sua linguagem corporal, seu tom de voz e a forma como você escolhe as palavras. Quando uma pessoa fala da maneira correta, com sentimento de amor, isso é verdadeiro em relação às crianças, e é ainda mais verdadeiro quando se trata de adolescentes e jovens. Quando os pais são impulsivos, às vezes o adolescente faz coisas tão tolas que os pais perdem completamente o controle. Então, eles explodem em cima dele. E o jovem interpreta isso como: eles estão contra mim. A casa passa a funcionar como dois lados opostos, um contra o outro. Mas quando os pais falam com o filho não a partir da raiva, e sim a partir da dor, tudo muda. Existe uma diferença enorme entre um jovem sentir que estão com raiva dele por causa das besteiras que fez, ou sentir que os pais estão sofrendo por causa dessas atitudes. Quando eles sofrem, isso significa: eles me amam. Ele vê no rosto deles uma expressão de dor, de tristeza. Quando o filho vê os pais entristecidos, ele se identifica com eles. Ele não quer causar sofrimento aos pais, então fará tudo para que eles fiquem bem e felizes. Mas se ele sente que estão com raiva dele, que o veem como um inimigo, então ele se sente justificado a agir contra o que eles querem.
E pior ainda, pode acabar fazendo coisas ainda mais graves apenas para provocá-los, para irritá-los ainda mais, porque agora se formaram duas frentes opostas. Esse é um princípio fundamental, especialmente quando se trata de adolescentes, na fase da adolescência e da juventude. O mesmo vale para casais casados. Às vezes, os pais não ficam satisfeitos com a forma de agir do genro ou da nora. A filha se casou com alguém, e os pais percebem que um dos lados está puxando para outra direção, e começa a surgir um afastamento dos pais. Existem situações assim em muitas famílias, e quando vêm criticar essa situação, podem acabar explodindo de repente. Estou falando de situações reais que acontecem. A filha e o genro vão visitar os pais, ou o filho e a nora vão visitar os pais. E então a esposa ou o marido, que já carregam no coração um acúmulo de reclamações sobre o comportamento deles, começam a despejar tudo. Eles não vieram nos visitar durante um mês. Nos sábados, eles desaparecem. Ligamos e eles não atendem o telefone, cada um com suas queixas. E então, atacam o casal com raiva. Eles precisam se perguntar: quem é sábio? Aquele que prevê as consequências. Se eu falar agora com nervosismo, o que isso vai provocar? Será que isso realmente vai fazer com que eles mudem? Ou vai afastá-los ainda mais? Agora eles já têm um motivo para não querer vir. O genro diz para a esposa: seus pais gritaram comigo. O que você quer? Que eu volte lá? Eles só me humilharam, me desrespeitaram. Ou seja, você acabou dando a eles um motivo para não voltarem mais. Mas quando se fala a partir da dor, a dor gera identificação. Fala-se com tristeza. Entendemos que vocês têm preocupações, que estão ocupados, que não é fácil para vocês. Mas saibam que para nós é difícil. Estamos sozinhos nos sábados. Venham mais vezes, queremos ver vocês, queremos ver os netos. Cada um usa suas próprias palavras. Mas quando se fala a partir da dor, isso gera muito mais empatia. Isso é exatamente o sentido da frase: a morte e a vida estão nas mãos da língua. E quando o rei Salomão fala sobre a orientação do pai, isso significa sempre tomar o pai como modelo. Um pai ama. Veja como ele fala com os filhos. E a partir disso, aprender todas as formas corretas de crítica nas relações humanas em geral. Às vezes, uma criança vem até os pais com um pedido. Ela não fez nada errado, mas faz um pedido que, aos ouvidos dos pais, soa completamente sem sentido, sem lógica alguma. A criança participa de uma atividade de música. Tem 12, 14 anos. E na escola há uma prova muito importante, decisiva, algo sério. Alguns dias antes da prova, ela chega aos pais e diz que no dia seguinte, toda a turma da atividade vai fazer um passeio de meio período e que ela quer ir junto. Os pais sentem que aquilo é absurdo. Você tem uma prova tão difícil, tão decisiva, tão importante. Cada hora de estudo é crítica. E agora você quer ir passear? Não é o momento. Há pais que só de ouvir um pedido desses já disparam palavras duras. Não tem chance nenhuma de você ir, de jeito nenhum. Esquece isso. E a criança fica magoada. Há pais ainda mais rigorosos. Não apenas dizem isso, mas também humilham e rebaixam a criança. Você está louco? Você é normal? Não percebe que está falando besteira? Onde está a sua cabeça? Você perdeu o juízo? Além de negar, ainda humilham e diminuem. O que isso gera? Afastamento, rejeição, repulsa. Mas quando se aborda a criança da maneira correta, a primeira coisa é demonstrar compreensão. Eu entendo você. Eu entendo que esse passeio é realmente muito importante para você. Isso também é verdadeiro no relacionamento conjugal, não apenas na educação dos filhos. Quando um dos lados pede algo e o outro não consegue aceitar, o primeiro passo é demonstrar compreensão. Quando não se demonstra compreensão, o outro sente. Ele nem me sente, não me entende. Mas quando se demonstra compreensão, eu entendo que você quer muito ir ao passeio, porque todos os seus amigos vão. Você pode até advogar a favor dele. Dizer argumentos de porquê, em princípio, sim, ele deveria ir ao passeio. Nesse momento, antes de tudo, a criança se acalma. Ela sente: eles me entendem. Depois disso, é possível acrescentar: mas pense bem se você realmente quer ir a esse passeio. Você tem uma prova na semana que vem, e se não se preparar como deve, saiba quais podem ser as consequências depois. Isso tem muitas implicações. Então pense bem. Você já é um menino grande, tem 14 anos, eu confio em você. Pense se esse é realmente o passo certo agora. Quando se conduz a criança passo a passo, ela não muda imediatamente com facilidade. Ela responde. Os pais voltam a orientá-la, dizendo: mas pense novamente,
Para o seu próprio bem, você sabe que para mim tanto faz, mas pense no seu futuro. Quando os pais conseguem levar a criança a concordar em fazer o que eles disseram, mas ela sente que foi uma escolha dela, esse é o maior sucesso na comunicação entre pais e filhos. No final, ela faz o que os pais queriam, mas sente que não foi forçada, que ela escolheu. Vamos ler agora uma lista que trouxemos sobre como fazer pedidos a uma criança. Existem aqui 7 mensagens fundamentais que precisam estar presentes na conversa. Primeira mensagem: a escolha está em suas mãos. No final, quem decide é você. Daqui a pouco veremos o que acontece depois, mesmo com toda a orientação, se ele ainda quiser algo diferente. Mas na conversa, antes de tudo, a escolha é sua. Segunda mensagem: confiamos em você para tomar uma decisão sensata. Você é um menino grande. Confiamos em você. Terceiro ponto: definimos claramente para você qual é a escolha sensata. Mostramos os 2 lados da questão e indicamos o caminho correto. Quarto ponto: explicamos o motivo. Por que, na nossa opinião, essa é a escolha mais acertada. Quinto ponto: o único critério que nos guiou foi o seu bem pessoal. Essa é uma mensagem muito importante. Nós a aprendemos com o rei Salomão. O que estou dizendo não é por interesse pessoal meu. Todo o objetivo é que você fique bem. Sexto ponto: entendemos a grande dificuldade que você está enfrentando diante de uma tentação tão forte. Demonstrar compreensão lhe dá força. Sétimo ponto: faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para facilitar para você, oferecendo uma alternativa como compensação, mesmo que não seja perfeita. Esses são 7 pontos que dão muita força à criança para lidar com a situação. O que é compensação? Por exemplo, damos a você o dinheiro do passeio e você compra algo gostoso que queira, ou algum jogo interessante. Ou, em vez do passeio de amanhã, vamos providenciar um passeio compensatório daqui a 2 semanas. É dar à criança uma escada para descer da árvore, uma saída honrosa. Pais que lidam com os filhos dessa forma, os filhos vão se lembrar disso por toda a vida. Vão lembrar o quanto seus pais foram sábios, o quanto foram sensatos, o quanto os amaram. Vamos voltar às palavras do versículo no livro de Provérbios. Filho sábio aceita a orientação do pai. Se você vê um filho sábio, isso é graças à orientação do pai, que soube agir como pai da maneira correta, com uma abordagem saudável. Mas o zombador não escuta repreensão. Nos versículos do rei Salomão aparece sempre uma ideia, e o seu oposto, como já vimos em aulas anteriores. O oposto do filho sábio é o zombador. O que significa um zombador? É uma pessoa com quem nunca é possível falar seriamente. Você fala com ela sobre assuntos importantes, tenta orientá-la, dizendo que o que ela está fazendo agora é um erro e que precisa agir de outra forma, e ela apenas zomba de você. Não há com quem conversar. Como se chega a uma situação em que o filho já é definido como zombador, alguém com quem não dá para falar sobre nada, porque tudo vira deboche? O zombador não escuta repreensão. Nas gerações passadas, isso era menos comum, o fato de não ouvir repreensão. Na nossa geração, isso é muito mais frequente. Os pais estão ocupados com seus próprios assuntos, especialmente empresários que trabalham muito. Graças a Deus há bons rendimentos, trabalham do amanhecer ao anoitecer, não têm paciência para os filhos, voltam para casa cansados. A criança é um ser humano, então dão a ela uma tela, algum aparelho para se distrair, dão jogos, deixam que fique trancada no quarto, que assista ao que quiser, que faça o que quiser, que traga amigos. Quando vem pedir algo, imediatamente lhe dão dinheiro, quanto quiser, porque querem silêncio. Essa criança nunca ouviu uma repreensão, nunca ouviu uma orientação. Quando ela crescer, o que se espera dela? Que tipo de vínculo terá com os pais? De onde ela vai aprender como se comportar? Há pais que confiam no sistema educacional. Por quê? Porque existe um Ministério da Educação. E isso é um grande erro. Os próprios dirigentes do sistema educacional já disseram várias vezes que o papel da escola não é educar, mas apenas transmitir conhecimento. Aliás, nas escolas de orientação religiosa isso é muito diferente. Ali, você realmente vê o que é educação. Essas escolas sabem que o objetivo não é apenas transmitir conhecimento, mas antes de tudo, formar a personalidade da criança e também transmitir conhecimento. Quando nós éramos crianças na escola, como estudávamos ali no ensino religioso tradicional, em toda a escola, no pátio, nos corredores, tudo estava repleto de cartazes com frases éticas clássicas. Quem é forte? Aquele que domina seus impulsos. Quem é rico? Aquele que se alegra com o que tem. Quem é honrado? Aquele que honra os outros. Durante 8 anos, você via esses cartazes o tempo todo, sempre sendo trocados. Isso penetrava na mente.
Isso transformava a personalidade da pessoa. Várias vezes eu já entrei em escolas para dar palestras nos auditórios, e é chocante ver o que colocam nos corredores. Que exemplos oferecem às crianças? Quem são as figuras admiradas que elas deveriam admirar? Essas são questões que todo pai sábio precisa considerar. Para onde ele está enviando o filho? E o zombador não escuta repreensão. Se depois você vê resultados negativos, saiba. Trata-se de uma criança que na infância nunca recebeu orientação, nunca ouviu uma correção. Há pais que ainda veem isso como um ideal. Deixe-o se desenvolver sozinho, que ele escolha o próprio caminho. Isso também é um erro. Está escrito. O ser humano nasce como um potro selvagem. Quando uma criança nasce e cresce sem educação, ela é como um animal selvagem. Esse versículo é explicado de duas formas. A primeira é exatamente essa que dissemos. O ser humano nasce assim, bruto, sem direção. A segunda explicação é: mesmo alguém que é como um animal selvagem pode se tornar um ser humano verdadeiro. Se você educá-lo corretamente, se lhe der orientação adequada, ensino correto, você verá que um ser humano nasce ali. Daquele estado bruto surge uma pessoa. Quando ele cresce, você vê alguém totalmente diferente. Eu conheço pessoalmente crianças que, quando pequenas, tinham um temperamento extremamente difícil. Não era nada fácil lidar com elas, mas os pais conduziram essas crianças da maneira correta, com orientação, explicação, compreensão e acolhimento, mas sem desistir da educação. Hoje, essas crianças cresceram, são jovens, e você não acredita como eram quando pequenos e como hoje são pessoas formadas, estruturadas, respeitam os outros, têm equilíbrio correto em todas as áreas da vida. Quando se investe em uma criança, os resultados aparecem depois. O problema hoje é que muitos estão excessivamente concentrados em si mesmos. Os pais sentem que, assim como tem uma casa e um carro, também tem um filho, como se fosse apenas mais um item que serve à sua vida. Não é raro que saiam para viagens longas e deixem os filhos com conhecidos, com os avós. A criança sente que foi abandonada, sente que não é importante para os pais. Quando eu estava com meus pais, eu era o centro da vida deles. Eu não era apenas mais uma coisa na vida. As crianças sentiam, eu sou o centro. Por isso, eram tão ligadas aos pais, amavam os pais, e toda a comunicação alcançava outros níveis, muito mais elevados. Passemos agora ao versículo seguinte, que é a continuação direta desse ensinamento. Do fruto da boca do homem ele comerá o bem, mas a alma dos traidores deseja violência. O que significa o fruto da boca do homem? Uma árvore produz frutos, a boca também produz frutos. Ele está dizendo, saiba que a sua fala é como uma árvore que dá frutos. Do fruto da boca do homem, dos frutos da fala da pessoa, ele comerá o bem. Esse homem que investiu corretamente vai se beneficiar, vai ganhar com isso. Porque o versículo usa especificamente a palavra homem. Daqui a pouco veremos. O sábio de Vilna escreve que, quando a escritura usa a palavra homem, isso indica uma pessoa de nível elevado, alguém importante. Assim como está escrito. Havia um homem judeu na capital do império. Sabemos que era um homem, não uma mulher. Então por que dizer homem judeu? Bastaria dizer que havia alguém chamado Mardoqueu. A palavra homem indica importância, relevância. Da mesma forma, está escrito sobre Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Homem aqui significa alguém de valor especial. Por isso o versículo diz, do fruto da boca do homem. Ou seja, de uma pessoa respeitável, elevada, que sabe como se conduzir corretamente por meio da fala. Dos frutos da sua fala, ele comerá o bem. Você investe agora, se esforça para pensar como falar e como não falar, e no final, você verá que só sai ganhando. O resultado será apenas positivo. Rabenu Iona, um dos grandes sábios da Idade Média, acrescenta aqui que o rei Salomão também nos ensina o seguinte: se queremos filhos bem educados, nós mesmos precisamos ser pessoas educadas, pessoas de caráter elevado, porque o exemplo pessoal dos pais influencia os filhos mais do que qualquer discurso moral. Se uma criança vê um exemplo pessoal nos pais, por exemplo, em um momento de teste de raiva, ela está com o pai na rua, em uma loja, e acontece uma situação em que alguém comete uma injustiça contra o pai. Ela sabe que outra pessoa, nessa situação, teria explodido, mas ela vê como o pai reage com nobreza, como se conduz, como controla as próprias palavras, qual é sua postura diante das pessoas. A criança absorve isso para a vida inteira. Mas se ela vê um pai que, quando algo não lhe agrada, perde o controle, xinga, grita, explode, a criança vai copiar esse comportamento. Se a criança sabe que o pai se cuida, que evita assistir conteúdos inadequados,
que evita hábitos nocivos, ela aprende pelo exemplo pessoal que é preciso ter cuidado com essas coisas. Mas se a criança percebe que o pai não controla a si mesmo, que não domina seus impulsos, então o filho copia isso para si. E aqui há também uma mensagem muito forte para os pais. Um pai que age de forma inadequada, seja na fala, seja no comportamento, precisa sempre se perguntar: eu gostaria que meus filhos fizessem exatamente o que eu estou fazendo? Se a resposta for não, então eu mesmo preciso parar de fazer isso, porque caso contrário, isso inevitavelmente passará para eles. Até que ponto é possível esconder dos filhos coisas que os pais fazem em segredo? Muito pouco. Então, mesmo que não seja por nós pais, que seja ao menos pelos filhos, é preciso subir um nível na forma de se conduzir. E é isso que o versículo diz. Depois você verá os resultados. Esses são os frutos da sua fala e dos seus atos. Do fruto da boca do homem, ele comerá o bem. Em contraste com isso, o versículo continua: mas a alma dos traidores deseja violência. Quem é um traidor? É alguém que trai a vontade de Deus. Deus lhe diz para agir de determinada forma, e ele faz o contrário, apesar de Deus ser quem nos criou. Essa pessoa acaba vendo resultados totalmente opostos, indo na direção contrária. Violência aqui significa como se tudo o que ela tem lhe fosse arrancado, como se fosse privado dos frutos positivos da própria vida. Ele continua dizendo, como sequência desses 2 versículos: aquele que guarda a sua boca preserva a sua alma. Quem abre demais os lábios causa destruição a si mesmo. Qual é a diferença entre guardar e preservar com zelo? Preservar com zelo vem da ideia de tesouro. É um nível de cuidado muito mais elevado do que simplesmente guardar. Quando você tem algo importante, você guarda. Mas quando é algo extremamente valioso, como diamantes, você não apenas guarda, você protege com o máximo cuidado, como um tesouro. Algo que está muito próximo de você, você cuida com atenção especial. É isso que ele diz aqui: preservar a boca. Ou seja, não basta apenas vigiar a boca de forma superficial. É preciso tratá-la como um tesouro. Controlar as palavras, prestar atenção no que se diz, em como se diz, na forma de se expressar. Aquele que preserva a sua boca, preserva a sua alma. Você ganha com isso. Sua alma permanece saudável por toda a vida, protegida, equilibrada. O sábio de Vilna escreve aqui algo muito interessante. É uma ideia inovadora, mas ele era um gênio e sabia exatamente do que estava falando. O sábio de Vilna, como se sabe, é o rabino Eliyahu de Vilna, sobre quem existem relatos extraordinários e impressionantes a respeito de sua genialidade e sabedoria. Ele escreveu um comentário sobre o livro de Provérbios. Seus alunos testemunharam que todo o seu comentário sobre o código da lei judaica, quando alguém o abre com o comentário do sábio de Vilna, vê que em cada parágrafo há referências indicando onde isso aparece no Talmud, quais são as opiniões dos sábios anteriores e qual é a decisão final da lei. Seus alunos relataram que ele escreveu tudo isso rapidamente, sem abrir nenhum livro, apenas a partir da própria memória. Contam ainda que, quando lhe pediam um salmo, hoje em dia já é considerado algo bonito e respeitável alguém saber todos os salmos de memória. Mas com ele não era apenas isso. Pediam que recitasse um salmo da última palavra até a primeira, e ele recitava perfeitamente, da última palavra até o início. Quem consegue fazer algo assim? Apenas alguém que tem tudo como uma imagem fotográfica diante dos olhos. Ler do fim para o começo é possível quando o texto está diante de você. Mas fazer isso de memória, isso exige uma mente fora do comum. A memória dele, sua genialidade e a profundidade do seu pensamento eram extraordinárias. Há ainda muitas histórias extraordinárias sobre ele, mas ele também sabia aproveitar o tempo. Essa era, na verdade, uma de suas maiores virtudes. Ele não desperdiçava um único minuto. Estava o tempo todo com livros, sentado, estudando. Conta-se que a irmã dele veio visitá-lo depois de 25 anos, sem se verem. Naquela época não havia telefone, muito menos chamadas por vídeo como hoje. Ela morava em outro país e, após 25 anos, finalmente chegou. Avisaram a ele que sua irmã havia chegado. Ele saiu, disse a ela: "Seja bem-vinda. Peço desculpas por não poder conversar agora. No mundo futuro, com a ajuda de Deus, teremos muito tempo para sentar e conversar." E voltou imediatamente aos seus livros. E ela não se ofendeu. Ela sabia quem ele era. Sabia o quanto ele era dedicado, o quanto era constante. Foi assim que ele chegou à sua grandeza, à sua dimensão extraordinária. E sobre esse versículo que estamos analisando: aquele que preserva a sua boca, guarda a sua alma. Quem abre demais os lábios, causa destruição a si mesmo. O início do versículo diz: aquele que preserva a sua boca,
guarda a sua alma. Quem cuida da boca da maneira correta, não uma proteção comum, mas um cuidado profundo, como quem protege um tesouro, essa pessoa protege a própria alma. Já quem abre demais os lábios, significa alguém que fala sem cálculo, sem controle. Causa destruição a si mesmo, destruição no sentido de quebra, de queda, como alguém que cai em um buraco, porque não tem domínio sobre a fala. O sábio de Vilna explica assim: quem escancara os lábios, ou seja, não tem controle sobre o que diz, fala tudo o que lhe vem à cabeça. Mesmo que essa pessoa tenha uma boa alma, seja uma pessoa boa, cumpra muitas obrigações, imponha limites a si mesma em várias áreas, se na fala ela não tem controle, a boca dela se tornará uma fonte de queda em tudo. Ele diz: a boca pode destruir a vida da pessoa, quebrar tudo. Trata-se de alguém que cumpre mandamentos, faz muitas coisas boas, tem um bom coração e até cria limites para si mesmo para não cair em erros. Mas ele alerta: saiba que a boca tem um peso enorme em tudo e que uma pessoa pode, com a própria fala, arruinar a própria vida. Vemos pessoas que não têm controle sobre o que dizem. Entram em conflito com todos ao redor, brigam com este e com aquele. Muitas vezes isso acaba até em separações e divórcios. Rabenu Yona, um dos grandes sábios antigos, escreve sobre esse versículo as seguintes palavras: aquele que preserva a sua boca guarda a sua alma. Quem abre demais os lábios causa destruição a si mesmo. Rabenu Yona explica: a pessoa deve temer o dano causado pelos próprios lábios, como teme um inimigo. Ele diz: assim como você tem medo de um inimigo, você vê um terrorista, claro que sente medo. Da mesma forma, tenha medo do dano que seus próprios lábios podem causar. Porque os lábios podem prejudicar a pessoa da mesma maneira que um inimigo a prejudica. Um inimigo pode destruir a vida de alguém. Os lábios também podem destruir a vida de alguém. E quando analisamos com cuidado a linguagem do rei Salomão, vemos algo muito preciso. Ele começa falando da boca e depois passa a falar dos lábios. Aquele que preserva a sua boca, guarda a sua alma. A boca representa a parte interna. Quem abre demais os lábios, causa destruição a si mesmo. Os lábios representam a parte externa, como a margem do mar, a borda. De propósito, quando fala daquele que abre demais os lábios, ele se refere ao aspecto externo. Porque essa pessoa não é ponderada. Para ela, é fácil soltar palavras. Mas depois vem a pergunta: por que você falou assim? Você feriu aquela pessoa. Você brigou com aquele outro. Você contou coisas que não precisava contar. Você caiu em fofoca, em comentários maldosos. Quantas amizades que eram boas e fortes foram rompidas porque um ouviu que o outro falou dele pelas costas. E depois aquele que falou se arrepende. Foi só um clima de amigos. Deixei escapar uma palavra. Contei algo que ele fez ou disse. Por que você disse isso? Para mostrar que sabe? Para parecer inteligente? Mas você perdeu um bom amigo por causa daquela frase que disse. E se isso acontece entre amigos, quanto mais dentro da família. O quanto é preciso ter cuidado. Está escrito que Arão, o sacerdote, amava a paz e perseguia a paz. Quando Arão faleceu, os sábios disseram que, em seu funeral, havia dezenas de milhares de jovens que receberam o nome Arão. Porque ele mereceu que tantas pessoas do povo de Israel chamassem seus filhos pelo seu nome. Eles tinham acabado de sair do Egito. Eram um povo de escravos, um povo que passou por muita pressão, muita luta pela sobrevivência. Não era simples. Havia muita tensão, muitos conflitos dentro das casas, muitos problemas de convivência entre as pessoas. E Arão, o sacerdote, não poupava esforços. Ele não se apoiava no próprio status de sumo sacerdote, nem dizia que não tinha tempo. Ele ia de pessoa em pessoa, fazendo as pazes entre elas. Ele chegava a alguém e dizia: eu sei que vocês dois brigaram. Vocês não estão se falando. Mas saiba que o outro gosta muito de você. Vocês foram amigos por tantos anos. Você sabe o quanto ele está sofrendo? O quanto ele está triste? Ele está em casa dizendo que não entende como chegou a essa situação com você, porque ele gosta de você. Quando a pessoa ouvia isso, vindo de Arão, uma pessoa tão respeitada, falando com tanta delicadeza, ela dizia: vou te dizer a verdade, eu também gosto dele, mas ontem aconteceu tal coisa, e daí surgiu a briga. Arão respondia: você gosta dele? Ele gosta de você? Então por que continuar brigando? Vamos fazer as pazes. Ele dizia: tudo bem, se ele concordar, com prazer. Arão então corria até o outro e dizia: acabei de estar com ele. Ele disse que gosta muito de você. E agora ele repetia exatamente as palavras, dizendo: ele disse que gosta de você, que está sofrendo, que sente falta, e que se você concordar, ele realmente quer fazer as pazes. Então ele colocava os dois frente a frente, brindavam juntos,
reconectava os corações. O mesmo acontecia com casais, marido e mulher brigados, discutindo, que não queriam nem se falar. Arão falava primeiro com o marido, depois falava com a esposa, mostrando a cada um o quanto o outro ainda ama, o quanto ainda existe vínculo e sentimento. Assim, ele construía paz entre as pessoas. Certa vez, um dos grandes líderes espirituais de Israel nos Estados Unidos, o diretor da Yeshiva Torá e Conhecimento, disse algo muito interessante. Ele afirmou que, às vezes, as pessoas veem o fotógrafo no casamento como um incômodo, alguém que atrapalha. E ele disse: saibam que o papel do fotógrafo em um casamento não é menor do que o do rabino que oficializa a cerimônia. Digam isso aos fotógrafos, quando os encontrarem, e alegrem-nos. O fotógrafo não é menos importante no casamento do que aquele que conduz a cerimônia. Por quê? Porque se não atrapalharem o trabalho dele e ele conseguir tirar boas fotos, isso terá um impacto enorme. Às vezes as pessoas se apertam. O fotógrafo pede espaço para conseguir fotografar e ficam bravas com ele. Mas, se ele conseguir registrar imagens bonitas, depois de 3 anos, 5 anos, quando surgir tensão entre o casal, eles abrem o álbum do casamento. Veem como eram jovens, quanto amor havia ali, os sorrisos, os olhares. Isso desperta novamente os sentimentos. Isso constrói a harmonia do lar. Nesse sentido, o fotógrafo não é menos importante do que quem realizou a cerimônia, porque também ajuda a unir o casal. Quando uma pessoa se dedica a conectar, unir e aproximar casais, isso é algo grandioso. E foi por isso que Arão, o sacerdote, mereceu tamanha recompensa. Por ter reconciliado casais que já estavam separados, casais que já pensavam em se divorciar, e tê-los reunido novamente, desses casais nasciam filhos, e eles davam a esses filhos o nome Arão. Aquelas crianças nasceram por mérito dele. No funeral de Arão, os sábios dizem no Midrash que havia dezenas de milhares de jovens que carregavam o seu nome, porque ele sabia multiplicar a paz por meio da palavra. Esse é o poder da fala. A maioria das pessoas no mundo não dá tanta importância à fala, porque não vê as ondas sonoras. Elas não encaram a palavra como uma bomba capaz de explodir uma casa, ou como um martelo capaz de quebrar uma mesa. Fisicamente não se vê nada. São só palavras. Mas o rei Salomão já disse em outro lugar: a morte e a vida estão nas mãos da língua. Por isso, a pessoa precisa refletir profundamente e se esforçar para estar nesse nível descrito aqui. Aquele que preserva a sua boca, preserva a sua alma. Quem protege a própria fala, ganha neste mundo e no mundo futuro. Que dediquemos estas palavras de Torá, nesta noite, para a proteção do povo de Israel, dos soldados de Israel, em qualquer lugar onde estejam, de todos os que assistem, em qualquer lugar. Que Deus realize todos os desejos do coração de todos, para o bem e para a bênção, com saúde plena, sustento digno, bons casamentos, uma vida boa e feliz. Amém.